Olá, boa noite, pessoal. Hoje o Instituto Valente vai receber um convidado muito importante aqui para passar para vocês muitas novidades, falar de um curso que ele participou junto conosco aqui no Instituto Valente de Educação. O Dr. Rodrigo é um professor aqui do Instituto Valente de Educação. Eu fiz uma colinha aqui, gente, para saber os aspectos, né, da nossa live, aspectos atuais no direito desportivo. O direito desportivo é um campo novo no direito para quem não conhece. Novo assim, muitas pessoas não conhecem o direito desportivo, não sabem como advogar na área, não sabem a importância desse tema. Mas eu quero falar hoje que o nosso convidado escolheu esse tema, o Dr. Rodrigo Titoto Acra, que é aspectos atuais no direito desportivo. Ele é um professor que tem muitas atribuições e eu gosto muito de elucidar para vocês verem com propriedade o que a pessoa vai estar falando para vocês com a live, para vocês interagirem, enviar perguntas também para a gente, que ele vai responder todas. A gente vai tentar levar para vocês bastante conhecimento. É um curso muito procurado aqui no Instituto Valente. A gente tem só que agradecer cada vez mais os profissionais aqui da nossa casa, que é uma família. Ele é professor, né, aqui do Instituto. Ele é advogado atuante em direito desportivo no escritório Bortolato Advogados. Ele atuou como assessor jurídico da Confederação Brasileira de Musculação, Fisiculturismo e Fitness. Olha lá, vou pegar umas dicas com ele também, né? E como ele é advogado interno do Botafogo Futebol Clube, adoro o Botafogo, isso temos em comum. Graduado em Direito pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Unesp, em Franca, né, que é nossa vizinha. Pós-graduado em Direito Desportivo pelo Instituto Ibero-Americano. Ele é membro de grupo de estudos do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo e também ele faz... Nossa, gente, o currículo dele aqui é gigante. Ele também é membro do grupo de estudos do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo e do grupo de estudos de Direito Desportivos da Unesp. Ainda bem que a gente tem ele aqui, né? Então, gente, eu vou fazer agora, vou chamá-lo aqui. Olá, Olá, doutor. gente. Boa noite. Boa noite, doutora, tudo bem? Queria só fazer uma retificação que hoje eu não sou mais advogado interno da Fogo, mas atuei lá por alguns anos, né? E infelizmente tive que deixar, mas tenho o Botafogo com muito carinho também, né? Gostaria de fazer uma apresentação breve, apesar que eu já li seu currículo aqui todo e já ressaltei aqui alguns pontos, mas se quiser complementar, fica à vontade, seja muito bem-vindo na nossa live. Eu sei que vai ser uma live bastante interativa, porque a gente fala no aspectos atuais do direito desportivo, muitas pessoas já pensam que é o futebol, né? É futebol, é futebol, é futebol. E o direito desportivo, a gente sabe que abrange todas as áreas do esporte. E algumas novidades aqui que o doutor vai trazer para a gente, que para mim também é uma novidade. Isso, exatamente, doutora. Antes de começar a falar especificamente do nosso, queria deixar meu agradecimento a você, a Marina, ao William, toda a equipe do Instituto Valente, né, que viabilizaram a realização, que estiveram com a gente durante o curso de Direito Esportivo, estão com a gente, né, nossos parceiros. E queria também registrar meus cumprimentos aos professores do curso, doutor Alexandre Bortolato, com quem eu trabalho já há alguns anos, meu grande parceiro, me abriu as portas para o direito desportivo. Eu sou muito grato por conta disso. E também o doutor Eduardo Coutinho, que é um grande amigo, estivemos juntos na faculdade, na criação, no grupo de estudos de Direito Desportivo da Unesp Franca, né?
GDID. Verdade, isso é muito importante, né, doutor? A gente está com amigos, parceiros que agregam no nosso dia a dia, que faz sempre estar somando com a gente. E também eu estou vendo aqui várias pessoas também que sempre seguem o Instituto Valente de Educação. Quero agradecer também a todas as pessoas que curtiram, que compartilharam a nossa live. Eu vi que teve muito engajamento de compartilhamentos. E também lembrando do nosso sorteio no final, que é só curtir o Instituto Valente no Instagram, marcar 3 nomes, 3 arrobas ali, das pessoas no nosso post, com a nossa fotinha ali, e concorrer junto com a gente. Então vamos lá, doutor. Da onde surgiu esse tema, aspectos atuais no direito desportivo? Então, eu acho muito importante a gente contextualizar as questões que estão acontecendo por conta do coronavírus e trazer essas questões para o mundo do direito desportivo. É certo que esses aspectos ele está trazendo reflexos em todos os cenários, né? No cenário jurídico não é diferente. E no direito esportivo também tem algumas questões e eu acho que vale a pena a gente abordar. A ideia inicial é, de fato, não trazer uma live específica de coronavírus, até porque já tem muita live de coronavírus, é um tema que já está sendo bastante discutido, mas não tem como fugir na atual circunstância, né? Então, eu acho interessante a gente fazer esse gancho do aspectos do direito desportivo sendo refletido nos aspectos do esporte. Nós podemos ver que são várias coisas, né? Desde cancelamento de campeonato, a repactuação de contrato de trabalho, enfim, diversas questões no mundo esportivo que estão sendo modificadas, né? Sim, muito bacana. Eu queria começar com uma pergunta, eu até sugeri, né, para o doutor, porque assim, cada um no direito tem um aspecto, e as pessoas também que estão assistindo a nossa live, alguns podem não ser advogados, podem não saber o que é o direito desportivo. Né? Então, por que um advogado, o que é, né, o direito desportivo e qual o interesse de um advogado para poder ter o conhecimento desse, para que escolher esse curso? Por que fazer essa especialização? Que leque que ele dá, que abertura que ele dá dentro do mercado de trabalho? Bem como a doutora falou, o pessoal acha que o direito desportivo remete só ao futebol. Todo mundo vê o direito desportivo como futebol, trabalhar com futebol. E, de fato, o futebol ele corresponde à maior parcela do direito esportivo. No futebol, a gente tem diversas áreas, como, por exemplo, questões jurídicas dentro de um clube de futebol, questões jurídicas envolvendo os contratos de trabalho com profissionais. Então, tem uma regulamentação específica para atletas, para atletas, né, que é a nossa Lei Pelé, Lei 9.615. Então, no futebol, tem diversas questões relacionadas ao direito esportivo, mas não é só o futebol. Como você bem disse, nós já prestamos assessoria jurídica para confederações, entre elas a IFBB Brasil, que é a Confederação de Regulação de Turismo e Fitness, e, enfim, são outras questões que envolvem, de fato, o direito esportivo e que não se restringe ao futebol. O doutor Alexandre, por exemplo, ele é membro do Conselho Político da Federação Internacional de Fisiculturismo. Então, são áreas diversas que carecem de profissionais
qualificados. Eu acho que nosso curso ele atende muito, porque o nosso de direito desportivo ele é um curso bem amplo, ele foca apenas na questão do futebol, ele traz diversos aspectos, né? Com o doutor Alexandre falando sobre doping, o doutor Eduardo trazendo as questões específicas dos contratos de trabalho com atletas profissionais. Então, o nosso curso ele acaba trazendo diversas questões relevantes do direito desportivo, não somente do futebol, né? Deu uma Tá me ouvindo, travadinha aqui, doutora? mas continuou. Travou, mas voltou. Ótimo. Quer complementar? Então, não, eu acho que essas são as questões importantes que aquele profissional que ele quer trabalhar com o direito desportivo, ele quer trabalhar na área do direito desportivo, eu não tenho dúvida que ele precisa de um conhecimento inicial de como está estruturada a questão do esporte, como tem uma forma única de se organizar. Queremos ver que a lei esportiva é uma questão específica do esporte, uma maneira de organização do esporte de modo além das fronteiras estatais, né? Então, eu acho que o profissional que quer trabalhar com direito esportivo e quer trabalhar com esporte tem que ter uma questão pelo menos inicial de como que está organizado o direito desportivo. Que bacana, isso é muito importante, porque o profissional às vezes sai da faculdade e já tem aquelas matérias segmentadas básicas, que é direito civil, direito. Não que não seja o pilar, né? Nós temos que saber um pouquinho de cada matéria, mas eu falo para se especializar nessa área. Eu acho que é uma matéria nova, é uma matéria que está aí com grandes portas abertas e precisamos ter, né, pessoas qualificadas, porque não é qualquer pessoa que um clube ou um atleta pode procurar para discernir um contrato, uma contratação. Nós precisamos sim de profissionais nessa área, com qualidade, com expertise, que eu acho fundamental. Correto? Exatamente, doutor, exatamente. Foi como eu falei, o pessoal acha que o direito desportivo ele acaba se restringindo só ao futebol, mas o universo que tem o direito esportivo é um universo gigantesco e ele carece sim de profissionais especializados, profissionais que têm conhecimento na área, os aspectos específicos do direito esportivo. Verdade. Eu já quero começar a fazer uma pergunta para o doutor aqui, se eu já posso, né? Porque eu sei, nós sabemos, todos nós sabemos, o pessoal de casa também sabe, que em virtude da necessidade do isolamento social, por conta do coronavírus, muitas competições esportivas estão sendo suspensas ou foram adiadas. Como são organizadas essas normas e regulamentos das diversas entidades desportivas, por conta desse cancelamento que nós tivemos pela pandemia. Eu acho que para a gente ter uma noção de tudo isso que está acontecendo, a gente tem que ter a noção básica, primeiro, esportiva, de como o direito desportivo ele está organizado, ele está sistematizado. Então, a lei esportiva, o que é essa lei esportiva? Ela nada mais é uma ordem jurídica específica do esporte, uma ordem jurídica transnacional, ou seja, ela vai além das fronteiras estatais, e o esporte ele está organizado, ele está sistematizado. Então, o que é essas questões, como que são essas questões específicas? O esporte, existem diversas federações internacionais, cada uma com
regulamentação da sua modalidade esportiva específica? Eu sei o quê? Que mais especificamente, tá? É uma curiosidade minha, eu acho que pode ser uma curiosidade do pessoal de casa também, que é mais relacionada aos Jogos Olímpicos, né? Existe alguma previsão legal que justifique essa suspensão? Porque, assim, um jogo olímpico, as Olimpíadas, tem pessoas que aguardam, assim, é um sonho para para o mundo inteiro, né? Não só para o Brasil, a nível Brasil, mas a nível mundo. Então, como fica? Perfeito. Agora eu entendi muito bem. Então, para entender essa questão da suspensão dos Jogos Olímpicos, das Olimpíadas, a gente volta a essa. Então, isso nós temos que ter a noção de que Jogos Olímpicos. No caso dos Jogos Olímpicos, o COI é a entidade responsável, a entidade que é responsável por regulamentar, por organizar os Jogos Olímpicos. Lógico que ela faz com as federações internacionais, ela faz também com comitês olímpicos nacionais. No caso do Brasil, é o Comitê Olímpico Brasileiro, mas o COI é a entidade responsável por definir sobre os Jogos Olímpicos, né? E nesse sentido, dentro da pirâmide olímpica, que é envolvendo todos os entes relativos aos Jogos Olímpicos, nós temos a Carta Olímpica, que é o documento de maior relevância. Né? Então, a Carta Olímpica ela é bem clara, ela tem o próprio estatuto do COI. Então, ela já tem um peso e uma expressão muito grande. Mas a própria Carta Olímpica, primeiro, ela traz que os Jogos Olímpicos eles devem ser realizados de 4 em 4 anos. Tudo bem. Mas a Carta Olímpica também traz o princípio fundamental como princípio fundamental do olimpismo, a ideia de que deve ser preservado a integridade física dos atletas e também deve ser preservada o equilíbrio das competições. Então, a Carta Olímpica traz esses respaldos jurídicos e, lógico, para uma decisão de possível suspensão das Olimpíadas, que no caso que nós tivemos agora, as Olimpíadas de 2020, foram inicialmente suspensas para o próximo ano. Existem mecanismos dentro do próprio Comitê Olímpico Internacional que podem ratificar a segurança jurídica da decisão. Por exemplo, a Assembleia Geral, que é o órgão supremo do Comitê Olímpico Internacional, ele pode decidir as questões dessa relevância e a decisão da Assembleia Geral tem uma força muito grande desse sistema. Então, existem sim mecanismos, existem e nessa situação provocada pelo coronavírus, eu acho que todas as situações estão sofrendo alteração e isso a gente encontrar segurança jurídica para essas modificações, né? Isso mesmo, doutor. Tem uma pessoa aqui que fez uma perguntinha. Creio que a doutora queira comentar sobre o ano de nascimento do atleta. Quer dizer, pelo rompimento, né? Pelo não poder ter feito. Porque muitas pessoas têm a idade correta para competir, não é isso? Isso. Então, com a suspensão das Olimpíadas até o próximo ano, para junho ou julho de 2021, se eu não me engano, eu não tenho dúvida que diversos atletas vão sofrer. Né? Como a doutora bem no começo, uma preparação para um evento desse porte, como é a Olimpíada, é uma preparação muito longa e envolve desgaste natural. Então, atletas vão sofrer
estavam se preparando, né, para e também atletas por exemplo, estão numa idade mais avançada, um ano de suspensão acaba afetando muito o desempenho físico do atleta, né? A performance. Não tenho dúvida que alguns atletas vão sim sofrer com esses rearranjos que estão sendo feitos. Mas são questões que devem ser analisadas frente a essa situação de excepcionalidade que estamos vivendo, né? Eu acho que tem, em primeiro lugar, lógico, a integridade física dos atletas e também o equilíbrio das competições, né? Como o doutor falou, então houve todo esse atraso no calendário, não foi isso? Prejudica atletas também, como prejudica. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. As confederações, né? Porque envolve o mundo todo. Exatamente. É um sonho. A gente está falando de sonhos de vidas, né? Um sonho, é o amor da vida. O atleta, né? O atleta, e nós que estamos espectadores, estamos esperando os Jogos Olímpicos também, tem todo esse lado que envolve, né? A gente como um todo. Então, envolveu todo mundo, todas as pessoas. Então, como ficam esses reflexos dessas suspensões? Exatamente, né? Eu acho que os atletas, a gente já acabou de falar, né? Mas sendo fazer a ponderação que, em primeiro lugar, tem que vir a integridade física dos atletas. Mas todos os atletas que estão qualificados, eu não tenho dúvida que o Comitê Olímpico Nacional, que é a entidade que organiza os Jogos Olímpicos, ela teve um prejuízo de ordem financeira gigantesco, e até queria trazer uma questão curiosa, que em 2016 teve isso também. Eu não sei se é uma questão normal dos Jogos do Comitê Olímpico Internacional fazer isso. Mas os Jogos Olímpicos, eles tinham um seguro, eles têm um seguro que cobre questões específicas, terrorismo, causas naturais e pandemia. Então, nessa suspensão foi ativado esse seguro, né? E o Comitê Olímpico, ele, enfim, teve os prejuízos minimizados. Não tenho dúvidas que os prejuízos de ordem financeira são gigantescos. Eu não tenho dúvidas que tanto entidades esportivas, as federações internacionais, os atletas, os telespectadores, nós telespectadores, né? Patrocinadores, não só do evento, mas um evento desse porte, ele movimenta diversos outros aspectos, movimenta quantos contratos de patrocínio não foram quebrados, estão suspensos em decorrência dessa suspensão dos Jogos Olímpicos. Então, sem dúvida que afeta não só os atletas, não só o Comitê Olímpico Internacional, mas os diversos atores. Certo, vamos lá então de novo. E como fica então a questão do ascensos e descensos nessas competições? Quer explicar para o pessoal o que é? Isso daí nada mais é do que a questão de rebaixamento, ou então a questão de quem sobe para a Série A, para a Série B, enfim, nessas competições esportivas, né? Porque com essa suspensão, então o cancelamento de alguns parece que está no eco aqui, né? Bom, mas não, tá melhor que antes agora. Vamos continuar. É que o doutor tá aí no instituto, né? É que o doutor tá aí no instituto. Eu vou mandar um WhatsApp aqui para o William subir até, mas pode falar, doutor, pode ir falando. Não vamos perder o raciocínio.
com essa questão enfim, de rebaixamento, e com o cancelamento de da maioria das competições, essas questões elas também foram reorganizadas, né? Aí eu volto de novo à questão da Lex Esportiva para analisar que cada entidade responsável por aquele campeonato, por aquele... a entidade responsável tem competência para definir como que vai ser a respeito dessas situações provocadas pelo coronavírus. Então, a respeito desse cancelamento, ou então dessa suspensão. Aproveitar para agradecer o doutor Eduardo Coutinho na nossa live também, professor do Instituto. E isso vai muito de encontro com o texto que foi recentemente, que ele fala muito dessas questões específicas de como que está essa situação em alguns campeonatos pelo mundo, né? Eu trouxe aqui algumas questões que eu acho legal a gente analisar. Primeiro, a Federação Paulista de Futebol, a princípio, ela decidiu pela realização do campeonato dentro do campo, né? Então, o próprio presidente da Federação Paulista, ele disse que o Campeonato Paulista ele vai ser finalizado. Mas mesmo que ele for finalizado dentro de campo, já tiveram equipes que sofreram prejuízos, né? O próprio Santo André, que era a equipe que estava liderando, que está liderando, tinha a melhor campanha do Campeonato Paulista, o clube perdeu diversos jogadores porque estava em fim de contrato e não tinha condições de renovar os atletas. E do outro lado também tinham equipes que estavam brigando na meta do regulamento, e com isso eles acabaram se reforçando e vão ter novas condições com a volta do campeonato paulista. Tem outros campeonatos também que eu acho legal a gente falar. A Federação Argentina de Futebol, ela decidiu pelo cancelamento do campeonato argentino, né? Então, não teremos campeonato argentino até o ano que vem, até 2021. E ela decidiu que o Boca Juniors, que era o atual líder, ele foi decretado o campeão, só que ela decidiu por não rebaixar nenhum dos times. Então, tanto na próxima temporada quanto na outra, os clubes não vai ter clube rebaixado no campeonato. Então, ele levou, a Federação trouxe em questão essa ideia do equilíbrio da competição. Por outro lado, eram algumas federações, como, por exemplo, a Federação Francesa de Futebol, que determinou o Paris Saint-Germain campeão do campeonato francês e também determinou por encerrar a. Dessa forma, o PSG foi campeão, o Lyon, que há muitos anos participava de um campeonato nível internacional, campeonato europeu, ficou de fora. Inclusive, eu vi uma notícia hoje que o Lyon entrou com uma ação na justiça para tentar resguardar de alguma forma esse aspecto de ter de fora, né? Porque, segundo o clube, os critérios adotados pela Federação Francesa não foram os critérios exatos. E traz reflexo também em outras competições. Por exemplo, no campeonato inglês, que ainda não se tem uma decisão específica, o líder é o Liverpool, que está com mais de 25 pontos do segundo colocado. E o Liverpool ele não é campeão há mais de 25 anos. Então, quais seriam os reflexos ou então se cancelar o campeonato sem determinar um campeão, ou então determinar o campeão, quais seriam os reflexos para os outros clubes? Vendo o pessoal aí. Obrigada pela oportunidade, porque o Instituto Valente, a gente sabe que é uma família, né, doutor? Foram meses gravando o curso de Direito Desportivo, com muito empenho, embasamento,
professores gabaritados na área. Sim, exatamente. Tenho muito orgulho de fazer parte desse time. Ótimo. Eu também queria reiterar os agradecimentos ao Instituto, em especial ao Williams, que esteve com a gente aí durante uns bons meses para a gravação desse curso, mas acabou dando tudo certo, o curso ficou muito legal. Como eu disse, a gente traz bastante aspecto interessante, específico do direito desportivo, e é um curso bem completo. Tenho certeza que quem está em busca por se especializar nessa área vai encontrar no nosso curso pontos extremamente importantes e pontos complexos desse direito desportivo, que é uma área extremamente gratificante. Para quem gosta de esportes como eu, é extremamente gratificante. Tem um fã do senhor aqui, ó. É o JKC Azevedo, melhor professor de... Júlio é um grande amigo, defensor público, sabe tudo de processo civil, é um expert professor também, sabe tudo. Obrigado por estar nos acompanhando aí. Estou vendo o pessoal, o Augusto, todo mundo entrando, muito legal. Obrigado por estarem acompanhando aí, tirar um pedacinho do tempo de vocês para aprender um pouquinho mais nesse nosso bate-papo, né, doutora? Verdade. Estou vendo também que a nossa presidente está aqui da ARC, a nossa diretora, a doutora Nara, a doutora Roberta. Obrigada por estar fazendo parte conosco. A mulherada também aqui, ó, gosta. E eu acho que é muito importante também para a mulher esse curso. Eu comecei a fazer o curso de Direito Desportivo. Comecei assistindo às aulas. Estou gostando demais. Quem sabe eu abandono a família e vou para o desportivo. Oh, será um prazer, doutora, será um prazer. Eu acho que quem gosta, quem tem alguma afinidade com esporte, até quem gosta de assistir ou então de praticar, eu sou suspeito para falar, porque a gente até brinca que quem engaja de fato com direito esportivo é porque tentou praticar alguma coisa e acabou não dando certo e virou advogado para a área, se especializou na área, porque é muito legal, muito gratificante. Eu adoro futebol, adoro assistir futebol, né? Já jogar, não jogo bem, mas torço para o time certo. Sou palmeirense, eu sei que o doutor é corintiano, mas o Palmeiras é do meu coração. Doutor, aí é relativo. Eu vi que as pessoas já estão voltando aí, já temos um número considerável. Quero agradecer muito vocês todos aí de casa, nesta quinta-feira, com essa live, junto com o nosso professor querido aqui do Instituto, né, doutor Rodrigo? Doutor, a gente estava falando naquele aspecto do ascensos e descensos, né, dessas competições, dos clubes. Vamos lá? Isso, exatamente. Eu acho que não deu para completar, vou voltar. Que com essa questão, né, principalmente da suspensão e do cancelamento de muitos dos eventos esportivos, fica em dúvida sobre quais critérios devem ser adotados, como que deve ser estipulado isso. E para responder essa pergunta, eu volto naquela nossa conversa inicial da live em relação à Lex Esportiva. Que quem vai ter, de fato, legitimidade para decidir sobre o futuro da competição é aquela entidade que organiza a competição. Então, no caso do Campeonato Paulista, por exemplo, de acordo com toda a questão estruturada no ambiente desportivo, a FIFA dá legitimidade para a CBF, que dá legitimidade para a Federação Paulista, e no caso do Campeonato Paulista, a Federação Paulista que vai ser a responsável por decidir os critérios e os parâmetros. Lógico que essas decisões elas não podem contrariar
a lex pública, né? Não podem contrariar os provimentos estaduais, enfim, o ordenamento jurídico nacional. Mas quem vai ter o poder de decidir sobre esse campeonato é a entidade que organiza. E eu estava falando exatamente desses critérios. E na França, por exemplo, a Federação Francesa optou por cancelar o campeonato e determinou o PSG o campeão francês. E, ao mesmo tempo, o Lyon, que era uma equipe que constantemente vinha se classificando para entidades, para competições a nível internacional, Liga Europa, Champions League, acabou ficando de fora. Então, o Lyon ele questionou esses critérios usados pela Federação Francesa de Futebol, e eu vi uma notícia ontem dizendo que ele judicializou essa questão e, enfim, vai resolver na justiça sobre os critérios escolhidos pela Federação Francesa. E é importante trazer isso de modo comparativo com outros campeonatos. O campeonato inglês, por exemplo, imagina se há uma decisão pelo cancelamento sem determinar um campeão, por exemplo. O Liverpool é o atual líder do campeonato, com mais de 25 pontos do segundo colocado, e ele não é campeão inglês há 25 anos. Então, imagina o prejuízo que isso causaria, de repente, no Liverpool. E da outra forma, também vale a pena a gente analisar. No Campeonato Espanhol, nós temos a diferença de 2 pontos para o primeiro e para o segundo colocado, o Barcelona e o Real Madrid. Então, imagina quais devem ser os critérios adotados para decidir sobre o futuro do Campeonato Espanhol. Com certeza vai ter críticas, vão ter elogios, mas, enfim, são critérios subjetivos que cabem a cada entidade esportiva. Legal, muito bom saber disso. Isso é muito importante, né? Eu fico pensando como está o pessoal, hoje em dia, toda quarta-feira, não assistindo futebolzinho. E aí, doutor? Quem gosta de futebol está sofrendo, né? Não só de futebol, de esporte em geral. Quem estava acostumado a ver toda quarta e domingo, como eu, agora tem que lógico que tem os reprises que também são bem legais, Copa do Mundo de 94, eu estava vendo outro dia, próprio 2002, só que nada se compara ao vivo ali, né, o jogo ao vivo. Tenho certeza que, como nós falamos já, os telespectadores, os torcedores estão sofrendo também com essas paralisações. Doutor, eu queria fazer uma pergunta, né? Para mim é até uma novidade, eu não sabia, mas quero saber do senhor, né? Do doutor. Como ficam as relações no direito desportivo num cenário pós-coronavírus? Então, doutora, é difícil a gente fazer previsões, né? Eu acho que a única certeza que nós vamos ter é que as relações elas vão ter mudado no cenário pós-coronavírus, né? Eu acho que, enfim, as nossas relações no mundo depois do coronavírus vão ser outras. E eu não tenho dúvida que nos esportes vai se proceder da mesma forma. Então, com certeza isso vai afetar a questão da ida aos estádios, de torcedores, questão da transferência de atletas, o próprio dirigente, eu não sei qual que é o cargo específico dele, mas é um dirigente do Manchester United, ele deu uma declaração recentemente dizendo que os valores que se gastavam com transferência de atletas não serão os mesmos no cenário pós-coronavírus, né? Eu acho que nessa janela a gente já vai poder ver que os valores são bem abaixos, vão ser bem abaixos, e, enfim, isso causa reflexos de uma maneira geral. Até teve um estudo recente da KPMG,
dizendo que os atletas que atuam na Europa, especificamente, eles sofreram uma desvalorização de cerca de 25% com essa paralisação do coronavírus. Um valor ali aproximado a quase 10 bilhões de dólares, de euros. Então, a gente consegue ver que alguns reflexos no mundo pós-coronavírus, eles vão ser bem evidentes no direito desportivo. E como foi a sua experiência de gravar o curso? Não, o curso foi sensacional. Eu acho que todo mundo acaba crescendo muito, né? E como eu disse, o curso ele uniu bem pessoas com experiência em diferentes aspectos, né? O doutor Alexandre, ele é um especialista nessa parte de doping, nessa parte mais voltado para o cenário internacional, né? Até porque ele tem uma experiência internacional com a Federação Internacional de Fisiculturismo, e isso com certeza agregou muito para o curso. Da mesma forma, o doutor é um especialista nessa parte trabalhista, hoje é advogado interno do Esporte Clube Corinthians e agregou muito nessas questões específicas relacionadas a contrato de trabalho, a direito de imagem, direito de arena, como que estão organizadas essas especificidades no direito desportivo. E eu pude contribuir um pouquinho com essa questão da lei desportiva, o licenciamento de clubes, fair play financeiro, são questões específicas dentro do futebol, algumas dentro do futebol, outras nem tanto, mas que são igualmente relevantes. É uma questão que a gente abordou de maneira bem clara no curso, então eu tenho certeza que quem for fazer o curso vai ter um enriquecimento muito grande. Verdade, doutor. Eu gostei muito. Para ser sincera, eu assisti a sua parte, mais a sua parte. Que é o meu entrevistado aqui do curso hoje, né? Do doutor Bortolato, eu ainda não assisti, mas já tive o prazer de acompanhar em uma live aqui, que eu falo para ele que agora em todas as minhas lives que eu faço, eu falo da pirâmide de Kelsen. Ele é cheio de gesticular, né? Então, eu acho engraçado, eu acho bacana. E o doutor Rodrigo tem muito assunto, muito conteúdo dentro do curso de Direito Desportivo. A legislação, tudo que o senhor aborda é muito bem explicativo, muito bem exemplificado para o dia a dia, né? A sua experiência, a sua expertise nesse assunto passa aquela tranquilidade para o profissional do direito, ou como também para a área do educador físico, que a gente estava falando, e a gente teve que cortar, né? A área do educador físico. Obrigado pelas palavras. Eu fico lisonjeado de ouvir um feedback assim tão especial. Mas eu acho que a gente acaba aprendendo muito também fazendo curso, fazendo a live. Eu acho que é um ganho recíproco, né? Eu enchi muito o saco do Williams aqui durante as gravações. O Williams teve paciência também comigo. Mas eu acho que nós fizemos todos, principalmente essas questões específicas proporcionadas pelo Instituto Valente. Nós fizemos um excelente trabalho e o curso ficou bem legal, ficou bem completo. Concurso dinâmico, prático e com conteúdo. Eu diria que é um curso de Direito Esportivo 100%. Eu dou nota 100. Exatamente, ótimo. Obrigado, doutora. Agradeço as palavras. Viu? Então vamos lá, doutor. Vamos falar um pouquinho do educador físico, que teve várias perguntas naquela a primeira live que nós começamos. Tinha umas 3 ou 4 que perguntou sobre educador físico para esse determinado curso. O que o doutor recomenda? Como eu estava falando, né? Eu acho que todos aqueles envolvidos, não só também o educador físico, mas todo mundo que trabalha de forma direta ou indiretamente com esporte,
tem que ter uma noção básica de como o esporte ele está estruturado, ele está organizado, quais são as relações envolvidas dentro do esporte. E o direito desportivo, ele traz de uma forma bem clara essas questões específicas, relacionadas a contrato de trabalho. Nós tivemos, eu não sei se ainda está presente na nossa live, mas a doutora Júlia, que ela nos auxiliou muito na época do Botafogo, ela é contadora do Botafogo Futebol Clube. Ela estava aí, sim, ela estava aí. E eu tenho certeza que ela adquiriu uma experiência gigantesca trabalhando prestando os serviços que ela prestou de forma excelente para o clube, e ela sabe a importância de um profissional, por exemplo, da parte contábil, ter essa ciência sobre os aspectos relevantes, sobre como está estruturado o esporte de uma forma geral, né? No caso dela, o esporte, o futebol e o dia a dia de um clube de futebol. Que bacana, doutor. Gostaria de fazer alguma consideração, falar alguma coisa, a gente já pode entrar para as considerações finais. Apesar da gente ter entrado e saído, mas o total da nossa live geralmente é 1 hora, né? Senão fica cansativo também para quem está assistindo, e também a gente não quer sugar o doutor. E a gente recomenda, óbvio, curtirem a página do Instituto e poder ter o privilégio de ganhar o curso de Direito Esportivo, também o Inglês Jurídico e o novo CPC. Sim. Obrigado, doutora. Eu vi agora que o Ítalo entrou, meu grande amigo. Um abraço, Ítalo. Um dos grandes amigos que a República e a Unesp Franca me proporcionou. Bom, em relação a essas considerações finais, eu acho que tem que deixar registrado a importância do direito desportivo, né? Eu acho que sim um ramo específico, o direito desportivo, só que é um ramo gigantesco. Como eu disse anteriormente, existem diversos centros de direito desportivo, não só aqueles que trabalham com futebol, não só aqueles que trabalham dentro de clubes de futebol. Como eu disse, nós com a Confederação Brasileira de Musculação, Fisiculturismo e Fitness, a IFBB, o Alexandre, estando dentro da IFBB Internacional. Então, são diversos ramos, diversos aspectos importantes do direito desportivo que podem ser utilizados além do futebol, né? Eu queria deixar só esse registro por conta da importância de uma forma geral. Obrigada, doutor. Quero agradecer muito. Mas está chegando uma pergunta aqui, só um minutinho, que eu estou abrindo o e-mail aqui. Só um minutinho. Só um minutinho aqui, ó. Peraí. Tem a Maria Rita, de São Paulo, está pedindo para o senhor abordar um assunto de uma aula que o senhor tenha mais gostado. Bom, todas as aulas eu gostei, né? Mas ela pediu uma, né? Mas aí eu acho que nós já abordamos de maneira bem inicial, mas eu acho que a nossa aula de Lex Esportiva no nosso curso ela ficou bem completa. Como eu disse, o modo da organização do esporte na maneira jurídica um modo específico, ele segue os regulamentos das federações internacionais. Cada federação tem autonomia para definir sobre as regras de jogos, dos regulamentos, e essa é a diferença de como o esporte está organizado. Ele é diferente do direito de família que nós temos, o direito trabalhista, direito tributário. O direito esportivo, a organização do direito esportivo, ele foge um pouco essa normalidade, porque muitas vezes o que a FIFA fala
ela tem que ser seguida no país. Lógico, tem que estar em conformidade com a legislação nacional, só que a legislação nacional também tem que saber os limites que ela pode chegar para não afetar diretamente essas decisões, para respeitar a autonomia dessas entidades desportivas. Então, essa relação entre a LEC pública e a LEC esportiva é bem, bem interessante. Que bom, muito bom. Eu queria abordar um assunto também, que eu sei que é novo, que é novidade, isso também é uma dúvida que eu tenho, eu acho que muitos podem ter, a respeito dos atletas hoje transgêneros, né? Isso. Poderia falar, porque teve um murmurinho sobre a questão daquela jogadora de vôlei. Isso, exato. Essa é uma questão saber melhor que eu. Muito. Mas é uma questão atual, uma questão que a gente gostaria também de abordar um pouquinho do pessoal que ficou até agora aqui assistindo a gente. Você vai e volta. Então a gente pode atualizar aqui. Não, com o maior prazer. Essa é uma questão muito atual, que tem sido muito debatida, e porque sobre a estruturação a regulamentação que se tem hoje para a participação de atletas trans. De modo bem simplificado, enfim, a gente teria que trazer uma série de conceitos sobre o que são atletas, quem são os transgêneros, né, o conceito de atleta trans, mas de modo bem simplificado, o Comitê Olímpico Internacional ele traz uma regulamentação hoje de quais devem ser as condições para a participação dos atletas trans, as condições de elegibilidade de atletas trans, e ao mesmo tempo, a LEC pública, no Brasil, a gente tem uma série de projetos de leis que tentam coibir essa participação de atletas trans. Ao meu ver, são todas inconstitucional, tanto pela forma quanto pela matéria, mas são questões que estão sendo debatidas sobre se o atleta trans ele pode atuar nas modalidades do gênero que eles se identificam, ou se eles não podem atuar, se eles têm que atuar naquelas correspondentes ao seu gênero de nascimento, seu sexo biológico. Então, neste caso que a gente teve aquela jogadora de vôlei, qual foi o nome dela, o doutor lembra? A atleta, no Brasil, o caso mais conhecido é da atleta Tiffany. É isso, da Tiffany. Qual que é a questão jurídica aqui nesse sentido? A Tiffany hoje ela tem permissão para atuar na Superliga de Vôlei, porque o Comitê Olímpico Internacional ele traz uma série de diretrizes. Cabe às federações internacionais acatar essas diretrizes ou emitir suas próprias diretrizes sobre as condições de elegibilidade de atletas trans. Então, a Federação Internacional de Vôlei, ela adotou essas mesmas diretrizes do COI, que aí tem que ter uma regulação de nível de testosterona, tem que ter um período de que a pessoa ela se identifica de fato com um gênero. Hoje não precisa mais ter a cirurgia de redesignação sexual. Antigamente o COI cobrava como exigência que o atleta trans fizesse a cirurgia de redesignação sexual. Para mim é um avanço gigantesco. Hoje os atletas trans não precisarem fazer essa cirurgia, mas ainda tem alguns aspectos que devem ser analisados e essas normativas ainda podem ser melhor reguladas para trazer critérios mais exatos. Mas, a meu ver, é impossível, não se pode coibir
a participação de atletas trans no gênero que se identifica. Para mim, isso fere, enfim, questões de direitos humanos, fere a Constituição, fere a própria Carta Olímpica que nós abordamos aqui hoje. Então, tem uma série de questões que tem que ser analisadas. Sim, teve uma pergunta aqui da própria doutora Marina, referente ao preconceito de contratação pelos clubes e também pelo atleta já ser o trans, né? Passar por ter toda esse mal-estar, eu diria assim, porque é a vocação deles, né? Sabe que tem esse preconceito ainda, infelizmente, né? No nosso país, tanto que teve essa diferença das próprias atletas não aceitarem por conta de força, da estatura, enfim, nós sabemos que isso é um pesar, né? E então, como o doutor falou aqui, respondendo a pergunta da Marina, com diferença sexual biológica, não precisa fazer a operação, correto? Correto. É só fazer um adendo aqui, que o esporte como um todo, ele é um mecanismo de inclusão social, né? Então, a gente tem que utilizar essa ferramenta do esporte para trazer inclusão social, nesse caso, para a criança. A Tiffany, enfim, ela já relatou diversas questões e até por isso ela está no centro do debate hoje, mas a gente tem que trazer o esporte como esse mecanismo, né? A gente tem que lembrar que o Brasil, infelizmente, tem uma péssima fama por ser o país que mais mata trans do mundo. Então, mais do que nunca, o Brasil tem que dar o exemplo para trazer o esporte como um mecanismo para incluir os atletas trans a participarem dos campeonatos na modalidade de gênero que se identificam. Acho que isso tem que ser respeitado. Já vimos alguns avanços fora do esporte em relação a pessoas trans, mas eu acho que o esporte é um mecanismo para a gente trazer esses atletas. Em relação aos tribunais, então tem todo um lado de deferimento em relação a isso. São lutas pequenas pequenas não, são lutas gigantescas, mas pequenos avanços, ainda tem muito a avançar. Hoje, por exemplo, a pessoa trans, ela não precisa entrar com uma ação judicial para fazer a retificação do seu nome no RG, por exemplo, ela consegue fazer via cartório. Você ser uma pessoa trans não é mais considerado uma linha, que era até alguns anos atrás. Então, tem sim alguns avanços, mas eu não tenho dúvida que ainda tem muito que se avançar no esporte em específico, trazer essa possibilidade da participação não só no vôlei, mas, enfim, a meu ver, em todos os esportes, para que eles possam atuar na modalidade que se identifica. Né? Tá, joia. Doutora, eu quero agradecer mais uma vez. Certo? Obrigado. Gostaria muito que o senhor, a gente pudesse remarcar uma nova live com outros colegas, a gente fazer um webinário, falar para a doutora Marina, né? A gente fazer, junto com todos, a gente fazer com todos os professores do curso, para a gente poder somar cada dia mais com a nossa sociedade. Eu adorei nosso bate-papo, aprendi muita coisa assistindo as suas aulas. Já tem uma fã aqui, eu gosto muito dessa área que fala, trabalha com a prática, com a expertise, com a lei, porque muitos profissionais, infelizmente, a gente sabe que o profissional advogado, para alguns colegas, não todos, né? Alguns querem fazer todas as matérias, mas sem ter um foco específico, isso acaba atrapalhando o nosso desenrolar na advocacia. Né? O senhor gostaria de fazer alguma consideração final? Ótimo, eu que agradeço.
A você, doutora Marina, Williams, a todos, A pela doutora viabilidade, Isabel também não está aqui, precisou pela viabilidade. viajar, mas ela Exatamente. está seguindo aí. Exatamente, exatamente. Me coloco também à disposição para a realização de um outro evento. De repente, quando esse cenário que nós estamos passar, a gente pode fazer uma reunião todos juntos, doutor Alexandre, de repente, doutor Eduardo. A gente faz um bate-papo legal, traz alguns temas mais específicos, de repente, uma análise mais aprofundada. Mas eu me coloco A à gente pode disposição. fazer virtualmente isso, né? Nós temos uma plataforma no Instituto Valente que a gente pode colocar todos em uma live só. Exatamente, exatamente. E agradeço também a participação do pessoal que esteve conosco aí até o final do evento, o doutor Eduardo, a Elisa, que é uma grande amiga, o pessoal que esteve prestigiando aí nossa live. E espero que tenha contribuído um pouquinho aí com esse nosso bate-papo, né, doutora? Contribuiu sim, pode ter certeza. Eu gostei muito. O pessoal aqui voltou de novo, entrou, voltou, entrou, voltou. Então, isso já enriquece muito o conceito. Obrigada, muito obrigada mesmo. O Instituto Valente de Educação agradece. Uma boa noite, doutor. Tá? E todas as perguntas que foram enviadas aqui por e-mail do Instituto, a gente vai encaminhar para o doutor para poder dar um feedback para o pessoal que se interessou. Entra na nossa plataforma, né, doutor? Entra na nossa plataforma. Eu, como coordenadora, é claro que eu não vou poder vender nosso peixe aqui, né? Entra na nossa plataforma, assista a nossa aula inaugural que tem lá, participe dos sorteios, participe das nossas lives. Na próxima semana a gente vai ter 2 lives também muito importantes aqui no Instituto. Então, assim, a gente quer somar cada dia mais com a sociedade, com esse Brasil todo e também fora do país. Nós temos a Rede Jur também, que é junto aqui com o Instituto Valente de Educação, é uma soma. Então, nós somos profissionais engajados com a educação. Obrigada, doutor. Uma boa noite. Obrigada a todos. Beijão e não esqueçam do sorteio logo mais. Tchau, Tchau, doutor.